Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Fast Marketing. E vamos começar então, vamos falar aqui sobre nosso tema de hoje, que é como eu uso as minhas mídias sociais para vender. E é o seguinte, esses dias eu dei uma palestra no Fire, que é um evento da Hotmart. Então, se você estava lá, diz eu estava. Se você não estava, mas ficou sabendo, diga eu soube, Camila. Diz aí nos comentários. E eu falei muito sobre como que funcionam as coisas aqui em relação aos bastidores, né? A utilização das mídias sociais no meu negócio. E muita gente, claro, ficou sabendo da palestra, saiu matéria na Infomoney, saiu um monte de lugar sobre a minha palestra, né? Algumas das coisas que eu comentei lá. E no Fast Marketing passado eu comentei sobre o fato de eu vir aqui então essa semana e compartilhar com você a palestra que eu dei lá no Fire do Hotmart. Então, esse é o tema do nosso Fast Marketing de hoje. A gente vai falar sobre isso. Vou fazer a reapresentação aqui da minha palestra. E pra gente começar, conta aí pra mim nos comentários da onde você é e com que você trabalha. E está liberadaço aí o jabá. Posta o seu link, o seu WhatsApp, o seu site, o seu Twitter, o seu Instagram, o seu YouTube, enfim. Vai postando aqui nos comentários. Então o jabá está liberado aí pra você. Enquanto eu vou abrir a minha tela aqui, então, e compartilhar os slides da minha palestra, então, no Fire. Bem, lá no Fire eu falei sobre a importância, né, da gente trabalhar com as mídias sociais, a importância da gente fazer alguns investimentos e algumas coisas que eu precisei ajustar no meu negócio para poder, então, aproveitar aí algumas ondas e, claro, não ficar para trás e entender um pouco da demanda aí dos meus clientes, da galera que me acompanha. Então, é o seguinte, se você conhece alguém que quer saber mais como usar as mídias sociais para vender, agora, marca ela aqui nos comentários, chama ela para assistir essa edição do Fast Marketing, para que ela entenda, então, junto com você, como que isso vai poder funcionar. Então, chama ela aqui, marca lá, coloca @ o nome aí de um amigo aqui nos comentários, para que ela possa, então, junto com você, a gente falar um pouco mais sobre isso. Todo mundo aí que tá fazendo o seu jabá, sejam bem-vindos. E agora eu vou abrir aqui, então, a minha apresentação. Então, vamos lá, mete o dedo nesse like aí, clica em compartilhar, que eu vou trazer aqui para você, então, as exatas coisas que eu falei lá no Fire, os mesmos slides, eu não mexi em absolutamente nada. E eu vou compartilhar isso aqui com você, então, nessa edição aí do Fast Marketing, a edição número 7, então já estamos na 7ª edição. A edição passada foi uma edição especial com as respostas aí às principais dúvidas de vocês. E hoje a gente continua então trazendo aqui alguns temas. Então, antes da gente efetivamente começar, não se esquece, se você está assistindo esse vídeo aí antes do dia 15 de outubro, procura aqui na descrição o link para você participar da Semana Venda Mais com as mídias sociais. Ela vai começar dia 15 de outubro. Vai lá, garante a sua vaga nesse evento que é 100% online e gratuito. E aí a gente vai se aprofundar muito mais no que a gente tá falando aqui na aula de hoje. Então, se você estiver curtir essa aula, absolutamente a Semana Venda Mais, é importante que você participe. Então, procura aqui no link, semanavendamais.com.br, para você estar com a gente aí, então, na próxima edição da Semana Venda Mais. A gente vai se aprofundar muito aqui no que eu vou falar nessa aula de hoje, nessa edição aqui do Fast Marketing, sobre como eu uso as mídias sociais para vender. Bem, para a gente começar a entender então qual é o processo, eu quero trazer um pouquinho de contexto aqui para você em relação às mudanças que eu precisei fazer no meu negócio para eu me adaptar aí a tudo que está rolando quando a gente fala dentro desse universo das mídias sociais. Eu não sei há quanto tempo você me conhece, se você quiser aí, coloca até nos comentários em que ano mais ou menos, ou quando você me conheceu, desde quando você me acompanha. Mas o fato é que eu comecei a trabalhar com mídias sociais lá em 2010, quando eu ainda era funcionária numa empresa. Comecei trabalhando com isso, saí dessa empresa e a minha trajetória, vamos dizer assim, sempre foi muito focada em Facebook, né? Eu sempre foquei muito em Facebook, porque quando eu comecei lá atrás, 2010, 2011, o Facebook ainda não era nem uma grande coisa no Brasil, mas ele já estava começando. E de lá para cá o Facebook sempre foi a principal rede social, né? Então, quando eu comecei a oferecer alguns treinamentos, quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Eu comecei a perceber a chamada nível de maturidade de mercado. O que acontece? Esse gráfico eu vi numa apresentação de um cara chamado Rock Vega. O Rock Vega é uma dos caras mais importantes quando a gente fala em copywriting, dentro da Ágora. A Ágora é um dos braços, vamos dizer assim, da Empíricos aqui no Brasil, e ele estava fazendo uma apresentação lá para um grupo de empreendedores que eu participo,
E ele trouxe aqui esse gráfico, e esse gráfico mudou completamente o meu ano, desde lá até aqui. Esse gráfico eu vi mais ou menos lá no finalzinho de maio, ainda desse ano, né? Esse ano tá tão comprido, já teve Copa do Mundo, já teve tá tendo eleição, e o ano tá acontecendo muita coisa louca. Então, assim, é o seguinte... lá nessa apresentação, o Rock mostrou esses níveis de maturidade de mercado. Então, você que está assistindo, presta atenção nisso, que eu acho que é bastante importante. Isso fez total diferença aqui do meu ano. Nesse gráfico, eu percebi para onde o meu negócio estava caminhando, para onde era o futuro do meu negócio específico. Então, eu comecei a trabalhar com mídias sociais e desde então eu foquei muito em Facebook e eu comecei a passar e a me ver em todas essas etapas aqui. Então, ele começou lá falando sobre, né, que todo o mercado, quando ele nasce, né, tem o nascimento do mercado. Então, você aí que postou nos comentários o que você faz, com o que você trabalha, você tá provavelmente ou no nascimento do mercado ou você tá em algum ponto dessa trajetória, tá? Então, quando eu me vi aqui, eu pensei, né? Então, eu passei pelo nascimento do mercado. Então, no meu caso, foram os cursos online, principalmente os treinamentos sobre mídias sociais. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, não tinha treinamento sobre isso, não tinha curso sobre isso, e eu precisei gravar o meu próprio curso, fazer o meu próprio curso, porque quando eu comecei não tinha isso. E aí a gente teve, então, o nascimento do mercado. Na medida que o mercado veio evoluindo, o que acontece quando a gente traz para o contexto, né, de venda do nosso produto, né, da oferta do nosso produto? Quando o mercado tá nascendo, né, ele tem bastante demanda e você consegue trabalhar, né, tem pouca competitividade, tem pouca gente oferecendo aquilo mesmo que você oferece. Só que na medida que o mercado vai evoluindo, você já precisa sofisticar o seu marketing, tá? E aí, depois dessa etapa do nascimento, vem a etapa da chamada qualquer afirmação. E o que é essa qualquer afirmação? Você já tem um pouquinho mais de concorrência e você já precisa ter alguns posicionamentos, alguns diferenciais dos seus concorrentes. À medida que o mercado vai evoluindo, ali a terceira etapa, você já vai ter que ter uma afirmação com a chamada lógica forte, ou seja, além de você ter os seus diferenciais, você já tem que ter uma lógica forte que faça, né, com que a pessoa que está ali vendo a sua propaganda, por exemplo, entenda e compreenda aquilo que você está falando, e eu já vou trazer alguns exemplos. Na medida em que o mercado vai evoluindo, quando a gente fala principalmente desse contexto de produtos, né, de informação, que é o meu segmento, aí você já tem que ter um sistema poderoso e depois a gente vai para o chamado ceticismo máximo. Então, dentro da minha curva ali do meu negócio, teve o nascimento do mercado lá em 2010, então eu comecei, né, ensinando as pessoas a como usar as mídias sociais, então não tinha praticamente nenhuma concorrência, mas também não tinha muita demanda, né? Tinha poucas pessoas querendo aprender e poucas pessoas ensinando sobre isso. Na medida em que o mercado foi evoluindo, eu precisei trabalhar um pouco mais sobre a questão da diferenciação do meu negócio, né? Então, eu já tinha que falar, olha, o Facebook é uma ferramenta importante, você precisa entender como usar o Facebook no seu negócio, e é isso, né? Qualquer afirmação ali já valia. Na medida em que o mercado vai evoluindo e mais competição vai acontecendo, eu já tenho que ter uma lógica forte, né? Eu já tenho que ter, olha, você tem que usar o Facebook, você tem que usar esse canal para promover o seu negócio, porque a maioria das pessoas utiliza esse canal, porque ele é barato, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Então, eu já tenho que ter mais argumentos. E na medida em que o mercado vai evoluindo, a gente tem o chamado sistema poderoso. Então, tudo que eu construí até ali permitiu que eu criasse o chamado um método, né? Eu tinha um método que é o atrair, engajar e converter, e quem é meu aluno sabe disso. Atrair, engajar e converter. Esse era o meu sistema poderoso, e aí eu cheguei no chamado ceticismo máximo. Quando que foi esse ceticismo máximo? Quando as pessoas começaram, então, a questionar, né, a eficiência do Facebook. Então, o que acontece? Esse ano teve um episódio chamado Cambridge Analytica. Não sei se você ouviu falar disso, provavelmente sim, né? E veio um ceticismo muito grande em relação ao Facebook. Então, se você já ouviu falar, né, da Cambridge Analytica, principalmente, coloca aqui sim nos comentários. E as pessoas começaram a questionar muito o Facebook. Em paralelo a isso, muita gente começou a migrar, né, a sua performance, né, as suas estratégias para o Instagram, e dizendo que lá no Instagram as coisas estavam indo bem. Então, o que acontece? Esse nível de maturidade do mercado mostrou para mim qual era o próximo passo, o que iria acontecer aí no futuro do meu negócio. E juntamente a esse ceticismo máximo que se somou ao Facebook em relação à chamada Cambridge Analytica, as pessoas começaram a perceber que lá no Instagram, o desempenho das suas publicações, quando elas vão para o orgânico, ele é maior. Então, esses dois gráficos aqui mudaram completamente o jogo do meu negócio esse ano, tá? Então, eu comecei as pessoas começaram a questionar muito a eficiência do Facebook,
por conta da Cambridge Analytica e tudo mais. E naturalmente o Facebook já está muito mais saturado do que outras redes sociais, e é o que a gente vai falar um pouco mais adiante sobre o que você, empreendedor, precisa focar aí no seu negócio. Agora, lá no Instagram, as pessoas começaram a ter uma sensação de que lá as coisas estavam melhor, que o Facebook isso, Facebook aquilo, e lá no Instagram estava melhor, e isso se explica justamente por esse gráfico aqui. Esse gráfico explica, né, por que as pessoas têm a sensação de que lá no Instagram as coisas estão melhor. Porque hoje, atualmente, lá no Instagram, tá? O alcance orgânico do Instagram, ele é maior que o Facebook. O que isso significa? Que quando você divulga alguma coisa organicamente no Instagram, naturalmente você tem mais alcance, mais pessoas veem aquele conteúdo. Então, em média, lá no Facebook você tem lá um alcance de 7%, e no Instagram essa média está na casa aí dos 24%. Então, isso explica muito porque atualmente, quando você trabalha, né, no orgânico dentro do Instagram, as pessoas têm essa sensação de que elas têm melhores resultados, e por conta disso, dessa sensação de que elas têm melhores resultados por conta do orgânicos, elas começaram a ser céticas em relação ao Facebook. E eu não podia ficar parada em relação a isso, eu precisava tomar uma atitude. O fato era que eu já tinha um sistema poderoso que já funcionava no Facebook, já funcionava no Instagram, que eu promovia o meu negócio, que movimenta o meu negócio, eu já tinha esse sistema poderoso, tanto que esse sistema foi até case de sucesso do Facebook, case de sucesso também no Instagram, utilizando esse chamado atrair, engajar e converter. E eu precisava, então, atender essa demanda do meu cliente, que era justamente essa questão do ceticismo máximo. E qual foi o meu papel, então, ouvindo, né, vendo o que estava acontecendo em relação ao futuro do mercado e o que estava acontecendo em relação às demandas do meu cliente? Eu lancei um novo treinamento, eu virei, né, a chave no meu negócio, e ao invés de eu falar especificamente sobre Facebook, eu comecei, né, a oferecer conhecimento que eu já tinha por aplicar no meu negócio, dentro de um treinamento mais abrangente que aborda Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, chamado Social Sell. Então, só para você entender, né, o quanto é importante a gente estar ligado em relação ao que acontece no mercado, né, acompanhar e saber sobre esses níveis de maturidade. Então, você saber qual é provavelmente o próximo dilema que o seu negócio vai viver, como é que você vai sair dele. E eu acho que o ponto mais importante aqui disso tudo é ouvir o seu cliente em potencial. Por mais que eu não concorde que o Instagram é melhor ou pior que o Facebook, e eu já vou mostrar por quê, por mais que eu acho que você tem que aproveitar o melhor de cada uma das redes, eu precisava ouvir o meu cliente e ele estava demandando isso, e aí eu lancei um treinamento chamado Social Sell, que é um treinamento que aborda como usar o Facebook, Instagram, Messenger e o WhatsApp para vender mais. E aí, só para você ter uma ideia de contexto, né? Então, eu vi aquele gráfico lá dos níveis de maturidade do mercado no final de maio, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer isso, porque esse é o futuro do meu negócio, tarará. E aí a gente virou a chave, e aí tudo começou há um tempo atrás, não, tudo começou no dia 3 de junho, então no dia 3 de junho eu comecei a pensar, bem, eu já tenho um sistema poderoso, atrair, engajar e converter. Como que eu vou, então, criar uma forma, desenvolver um jeito de que qualquer pessoa poderia, então, utilizar essa estratégia? Então, a ideia desse treinamento Social Sell entrou, né, ficou pronta, vamos dizer assim, dia 3 de junho. Entre o dia 3 até o dia 29 de junho, a gente trabalhou no processo da criação da marca, então, essa logo, nome e tudo mais. Registro, né, dessa marca, nome, logo, tudo no INPI, que é importante. A gravação do treinamento começou no dia 4, e que eu acho que esses pontos que eu falei anteriormente fazem bastante sentido para você, empreendedor, que está vendo aí as dificuldades chegarem no seu negócio, que está vendo as coisas, né, não serem tão bons quanto antes, você entender que o mercado, existe esse processo, que a gente precisa estar sempre de olho no que está acontecendo no mercado e também ouvir o nosso cliente. Não dá pra gente continuar fazendo as exatas mesmas coisas que a gente fazia. E nesse processo eu precisei me mexer rápido, né? Eu precisei virar essa chave rápido, e quando a gente tem que tomar uma decisão rápida, a gente precisa focar, concorda? E nesse sentido, eu precisei focar em 3 coisas para que esse projeto funcionasse, e para que esse projeto gerasse resultados também para os meus alunos, porque o meu negócio só funciona se
o que eu vendo, o que eu ensino para as pessoas gera resultado, porque se isso não gera resultado para os alunos, não gera resultado para mim. Então, essa é a questão mais importante do meu negócio. Então, nesse sentido, quando eu desenvolvo um método, quando eu desenvolvo, né, um processo, tudo que eu vou fazer, ele tem que partir do pressuposto de que tem que ser replicável e qualquer pessoa tem que conseguir fazer. Então, eu não posso necessariamente criar algo, um produto, né? No meu caso, criar um produto ou um serviço que o meu cliente ou a maioria dos meus clientes não consiga replicar. Então, esse sistema do atrair, engajar e converter, que já foi consolidado em outros treinamentos meus, precisava ser replicável dentro desse novo treinamento que eu acabei lançando. Então, esse é um dos propósitos, né? Não adianta a gente querer também ensinar ou vender o que as pessoas não vão conseguir utilizar ou necessariamente elas não precisam ou não vão conseguir aplicar. Então, esse é um dos fundamentos aqui do meu negócio. Então, como esse processo aconteceu muito rápido, né? Então, em 3 dias ali eu já tinha um novo produto formatado. Então, acho que esse é um ponto importante, um ensinamento importante também para você em relação à agilidade das coisas, né? Nunca vai ter o momento ideal, nunca vai ser o momento perfeito, nunca vai ser o alinhamento dos planetas. Então, você tem que tomar uma decisão. Ou você aproveita a onda, né, que está acontecendo, ou você fica para trás, e eu não queria ficar para trás, por isso que a gente tomou, então, essas decisões rápidas. Então, nesse sentido, eu precisei focar em 3 coisas, e que essas 3 coisas fossem replicáveis também pelos meus alunos dentro ali do método. Então, esse é um ponto que eu quero focar aqui com você. Então, se você está com dificuldade em vender mais, se você está com dificuldade em atrair mais clientes, se você está com dificuldade em efetivamente gerar mais vendas, essa é a minha recomendação para você. Foque nessas 3 coisas. Faça somente isso em relação ao seu marketing. Então, quais são essas 3 coisas? É a persona, conteúdo e os anúncios, tá? Essas são as 3 coisas que hoje eu, Camila, estou focada em fazer. Isso. Persona, conteúdo e anúncios. Conteúdo, tô fazendo isso exatamente agora aqui conversando com você. Persona, estou fazendo isso exatamente agora aqui conversando com você e fazendo perguntas para você. E anúncios também, estou focada nisso, tanto que eu estava até agora aqui trabalhando com o meu caderninho do tráfego, cuidando aqui das campanhas da semana Venda Mais. Bem, vamos lá, por que isso é fundamental? Por que essas são as 3 coisas, então, que se eu fosse você, se eu estivesse aí no seu lugar, Elizabeth, se eu estivesse aí no seu lugar, Silvana, Dani, Camila Nascimento, Peixoto, se eu estivesse aí onde você está, eu estaria focando nesse momento. Bem, eu acredito que o que é fundamental, vamos dizer assim, para a gente gerar mais vendas usando as mídias sociais? Eu acredito que as mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, o que seja, elas são como se fosse Ferrari aí que a gente tem na nossa garagem, certo? E o que isso quer dizer? A Ferrari, ela é um monstro, né? Então, assim, ela é ágil, ela chama atenção, ela faz um estrago por onde ela passa. Só que não adianta você ter aí essas Ferraris se você não sabe dirigir, concorda? Não adianta você ter o melhor carro do mundo se você não sabe como dirigir aquele carro. Então, esse é um ponto importante. Todos nós temos uma Ferrari na nossa garagem, só que nem todo mundo sabe como dirigir essa Ferrari. E é isso, então, que eu quero compartilhar aqui com você. Como que você inicia, então, esse processo de aprender a dirigir essa Ferrari. E para isso, você precisa focar e não dá para você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Bem, quando eu falo o que você precisa para vender mais, eu acredito que existem, então, essas 3 coisas que você precisa focar. O que são essas 3 coisas? A primeira é o que eu chamo da persona. O que é a persona, né? O que é esse foco aí? É o seu público, para quem você quer vender. Quem são essas pessoas, o que elas têm de problemas e tudo mais. Então, a persona é basicamente o seu público. Qual é, né, o grupo de pessoas que você quer vender? Basicamente, dentro dessa metáfora aí da Ferrari, vamos supor que nós estamos sentados dentro dela e o público é onde a gente vai chegar, certo? O público é onde você vai chegar com a sua Ferrari. O segundo ponto importante para você focar é na sua produção de conteúdo, ou seja, o que você gera de conteúdo, né? O que você fala para as pessoas, o que você publica nas suas redes sociais, o que você gera de informação para esse público. Basicamente é a sua rota. Então, a rota, o conteúdo é como você vai chegar nesse público, tá? E ele é um ponto importante também. E por fim, a gente tem um outro elemento muito importante hoje em dia, eu já vou te explicar por quê, que são os anúncios.
Os anúncios no Facebook, no Instagram, onde for, eu acredito que eles são o combustível, tá? É o que vai fazer você chegar mais rápido e com menos esforço lá no seu público, e eu já vou explicar então o porquê. Então, esses são aqui os 3 pontos que eu acredito que você precisa focar se você quiser vender mais aí usando as mídias sociais. E, de modo geral, o Social Sell que eu ensino para os meus alunos, eu considero que é o GPS. Que eu vou dizer para eles, ó, vire aqui, vire ali, olha a lombada, olha o semáforo, e eu vou dar o caminho, porque eu já percorri esse caminho, eu já passei. Então, o método que eu desenvolvi, eu considero aí como se fosse o GPS para os alunos que estão dentro dessa Ferrari e tem que chegar lá até o ponto final, que é, no caso, o cliente. Vamos começar lá então com o que eu chamo da persona, que é basicamente o seu público, tá? Que é para quem você quer vender. Quem é essa pessoa? E existe um ponto importante que, se você é o meu aluno, ou se você já me acompanha, você já deve ter me ouvido falar muito aí sobre persona, né? Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Enfim, tem muito material sobre isso também na internet. Mas dentro das aulas do Social Sell, e pelo fato de eu ouvir muito os meus alunos, pelo fato de eu estar sempre estudando o meu público e conhecendo tanto quem já comprou quanto quem não comprou de mim, a gente optou por fazer uma mudança importante, tá? Então, assim, o que a gente fez de mudança importante dentro desse processo do método? Quando a gente vai trabalhar com marketing digital ou com marketing de modo geral, é muito comum as pessoas falarem, você precisa definir o seu público, você precisa conhecer o seu público e tarará, beleza? Eu concordo absolutamente com isso e durante muito tempo, né, a gente falou sobre a persona, mas dado tudo que eu venho ouvindo em relação aos meus alunos e também a galera que me acompanha, a gente fez uma mudança bem importante aí dentro dessa questão do método, né, dentro dessa questão do GPS, que é o seguinte: quando a gente fala em público-alvo, quando você vai fazer uma pesquisa aí básica de marketing, se você não fez, pelo amor de Deus, você tá brincando de ser empreendedor, você tá brincando de ter um negócio, você não conhece o teu público, você tá brincando de ter um negócio. Mas, de modo geral, quando a gente fala em público-alvo, o que as pessoas geralmente falam? Meu público é mulher, 25, 40 anos, que mora em Brasília, classe B. Então, esse é o perfil, é isso que as pessoas sabem dos seus clientes. E isso é uma grande perda de tempo e de oportunidades, porque hoje, com a internet, a gente consegue, sim, conhecer muito mais sobre o nosso público, segmentar muito mais a nossa comunicação. Então, acho que esse é um ponto importante aí para você ficar ligado em relação a isso. E aí, durante muito tempo, a gente trabalhou basicamente em relação à persona, né? O que é a persona? É você personalizar melhor, você saber mais sobre as emoções, os sentimentos, as razões pelas quais as pessoas precisam do seu produto, tá? E ali tem a chamada persona. Então, quando a gente fala em estudar a persona, não é incomum as pessoas falarem, defina um nome, um rosto, uma foto para sua persona, né? Que é basicamente o desenho dessa persona. E o que acontece? Esse tipo de entendimento do público, pelo menos para a galera que me acompanha e que é meu aluno, e se você é meu aluno, coloca o aluno Camila Porto aí nos comentários, só para eu saber quem tá por aí. A gente fala assim, que olha, esse tipo de definição de público, ele gera muita confusão, as pessoas não sabem direito para quem que elas têm que vender os seus produtos. E aí a gente acabou, então, eliminando esse modelo de definição de público e como é que a gente trabalha hoje aqui e também dentro das aulas lá do Social Sell. Esse ano ainda eu li um livro, né, chamado Great Leads. Aí, ó, tem aluno aí, Cecília, vai colocando aí a galera. Esse ano eu li um livro, então, chamado Great Leads. Esse é um livro muito interessante. E lá dentro desse livro, eles falam, né, eu peguei um trecho aqui, um elemento desse livro. Eu acho que daí ajuda a responder muito bem por que a gente deixou de trabalhar com esse modelinho aqui de cara crachá, vamos dizer assim, e a gente começou a trabalhar muito mais com objeções do que necessariamente com o perfil das pessoas, que é o seguinte. O que eu entendi, era uma coisa que eu já acreditava, mas esse livro, essa frase aqui, de modo geral, clareou muita coisa para mim, eu acho que facilita muito para os alunos também. Em outras palavras, mesmo quando você está vendendo o mesmo produto para todos, as pessoas que você aborda reagirão a apenas um tipo de anúncio, dependendo de quão conscientes elas estiverem de quem você é e do que está vendendo. Então, de modo geral, o que isso quer dizer? A diferença entre uma pessoa que compra de você
e uma pessoa que não compra de você é o quanto ela sabe sobre o seu produto. Essa é a diferença. O quanto ela sabe sobre você ou sobre o seu produto é a diferença entre uma pessoa comprar ou não de você. E aí que entra, nesse caso, a importância do conteúdo. Quanto mais informação você der para ela conhecer você, mais naturalmente clientes você terá. E aí é o processo que a gente inicia aqui. Então vamos lá. Dentro desse sentido, então, dentro lá do livro, ele divide, né, as pessoas entre as que já compraram de você e as que não compraram, na chamada escala ali dos 5 níveis de consciência do cliente. Então, acho que esse é um ponto mais importante aqui, se você está com dificuldade em vender, entender isso, que o que diferencia uma pessoa que compra de você de uma pessoa que não compra de você é o quanto ela sabe sobre você, sobre o seu produto ou sobre o seu negócio, tá? E dentro desse sentido, então, a gente classifica, né, vamos dizer assim, essas pessoas em pessoas que estão inconscientes, conscientes do problema, conscientes da solução, conscientes do produto e totalmente conscientes. Então, essa é mais ou menos a escala que a gente trabalha em relação a quão longe a pessoa está, vamos dizer assim, de comprar o seu produto ou não. Por exemplo, qual é o nível de consciência, né, das pessoas? De modo geral, eu tenho um treinamento que ensina as pessoas a como usar as mídias sociais para vender. Tem os alunos aí, muito bom. Aí, o que acontece? As pessoas falam assim, eu não preciso vender mais, né? Não preciso vender mais, tá tudo bem, a loja tá indo, tá aí, beleza, tranquilo. Aí o que acontece? Chega a crise, acontece algum problema e as vendas acabam caindo. E aí a pessoa começa a pensar, poxa, eu preciso vender, né? Eu preciso aumentar as minhas vendas, ou eu preciso vender mais, ou tá difícil e tudo mais. Então acontece alguma coisa e ela então se torna consciente daquele problema. Ou seja, ela não tinha um problema de vender mais, mas aconteceu alguma coisa e ela se tornou então consciente daquilo que é vender mais. E aí, para esse processo, então, da pessoa vender mais, existem vários caminhos para ela fazer isso. Ela pode fazer um anúncio na rádio, ela pode fazer um anúncio no Google, ela pode fazer uma propaganda na televisão, no jornal, panfleto. Ela tem vários caminhos que ela pode seguir para ela vender mais, certo? Só que aí ela viu um vídeo meu, por exemplo, um e-book, alguma coisa, uma aula começa aqui, e ela começou a perceber que, as mídias sociais podem me ajudar a vender. E aí ela começa, então, a se tornar consciente da solução. A solução para o problema dela vender mais é as mídias sociais, por exemplo. E aí ela vê um vídeo meu, ela entra no meu site, ela assiste uma live e ela conhece o meu treinamento. Ela sabe que o meu treinamento existe, ela vai lá, vê quais são as aulas, o que eu ensino, o que ela vai aprender, ela conhece o produto. E entrando lá na página de inscrição, ela vai conhecer o que a gente chama da oferta. Ela vai saber quanto custa, quais as opções de pagamento, como que ela pode pagar, quais são os valores, tarará. Então, essa é uma esteira, vamos dizer assim, típica, né, de todo mundo que, por exemplo, se inscreve no meu treinamento. E aí, a gente transfere isso, né, para o seu negócio. Então, qual é o objetivo final do seu produto? O que ele visa a resolver? Qual problema ele visa resolver? E você quebra, vamos dizer assim, as pessoas entre as que já compraram e as que não compraram, quão distante elas estão de saber sobre isso, tá? Por isso é a questão, então, desses chamados níveis de consciência. E aí que entra, então, o processo do atrair e engajar e converter, tá? Então, por que eu falo sobre esses níveis de consciência? Porque a partir do momento, então, que você entende que o seu produto, ele serve, ou serviço, ele serve para um monte de pessoas, não só para o Pedro, que tem 25 a 45 anos, isso e aquilo, mas ele serve para várias pessoas, e tudo que você precisa é informar as pessoas em relação, então, aos níveis de consciência que ela tá ali em relação ao seu produto, tá? E para isso a gente segue, então, o método. E qual é o método que eu ensino para os alunos de forma geral aqui? A primeira etapa desse método é o chamado do atrair, certo? O que significa essa parte? O atrair é levantar e classificar objeções, ou seja, levantar e classificar oportunidades, né, de produção de conteúdo que você tem para o seu público, ou seja, levantar e classificar que tipo de informação, que tipo de resposta, que tipo de material eu preciso produzir para informar as pessoas em cada um desses níveis de consciência que ela tá. Então, de modo geral, como que funciona aí esse processo?
O processo de levantar informações, ele consiste em duas áreas, né? Que é a chamada das pesquisas externa e da pesquisa interna. Então, qual que é a ideia aqui? É você ir atrás, levantar, pesquisar dados e informações sobre o seu público para você saber que tipo de conteúdo produzir para eles, que é o que a gente vai falar na próxima etapa. E aí, como que isso vai funcionar? Você pode fazer a chamada pesquisa externa, por exemplo, se você não tem clientes, ou a pesquisa interna, se você tem clientes. Então, mais ou menos como que funciona. Você pode fazer levantamento, né, disso nos grupos do Facebook, hashtags do Instagram, sites de e-commerce, sites de reviews, por exemplo, TripAdvisor, ou até a Amazon, se você vende produto físico, provavelmente o seu produto está lá, o e-commerce que você tem, as pessoas dão reviews, as pessoas falam sobre os problemas, falam sobre as dificuldades. Então, esse processo de levantamento de informações, comentários nas páginas, blogs, sites, enfim, coisas que o seu público tende a estar, né? Onde esse público está. Esse é o primeiro passo do levantamento da pesquisa externa. E como uma pesquisa interna, que é esse levantamento justamente dessas informações, você pode fazer uma pesquisa. Então, se você já tem uma base de leads, por exemplo, pessoas que te acompanham no WhatsApp, no seu inbox do Instagram, coisas nesse sentido, você pode fazer uma pesquisa com essas pessoas, ou se você já tem os seus clientes, fazer pesquisa com esses clientes também, tá? Então, qual é o ponto aqui? É o processo do levantamento das informações. Então, a gente levanta o máximo possível de informações sobre o nosso público, ou seja, quais são as dificuldades que eles têm, quais os problemas que eles têm, o quanto eles já sabem sobre o nosso produto, o quanto eles não sabem, quais são os mitos que eles têm em relação ao nosso produto ou ao nosso serviço, quais são os erros que eles cometem em relação ao nosso produto ou serviço. Então, esse é um processo onde você simplesmente vai levantar essas informações. Depois que você faz o levantamento dessas informações, ou seja, você começa a descobrir mais sobre o seu cliente, descobrir mais sobre o que ele pensa, o que ele fala, as coisas que ele acredita, as coisas que ele acredita e são erradas, as coisas que ele acredita e são certas, a gente começa então a classificar essas objeções de acordo com o chamado nível de consciência. Então, basicamente é assim, você entrou lá no grupo do Facebook, por exemplo, eu entrei lá e vi lá num grupo sobre contabilidade, que tem um monte de contador falando, olha, eu preciso vender mais, eu preciso atrair mais clientes, mas eu não sei como. Essa é a situação que ele vive naquele momento. Ele quer vender mais, mas ele não sabe como. Uma outra situação que um potencial cliente meu pode estar é, eu só gero curtidas e nenhuma venda. Essa é a situação que ele vive nesse momento. Outro lá, que já conhece o meu produto, já conhece o meu treinamento, pode estar se perguntando, putz, será que o social serve para quem presta serviço? Então, eu faço esse levantamento, né? Eu começo a fazer esse levantamento, pesquisar, entrar em grupos, levantar essas informações, e aí eu posso ir classificando essas objeções de acordo com os chamados níveis de consciência. Então, uma pessoa que precisa aumentar as vendas, mas ela não sabe como, ela só sabe que ela tem um problema, ela não sabe como que ela vai resolver aquilo ainda. Ou uma pessoa que já usa as mídias sociais e só gera curtida e nenhuma venda, ela só sabe que ela tem esse problema. Ela não sabe que um treinamento, por exemplo, pode ajudar ela a resolver o problema, entende? Então, essa é a ideia básica aqui. No momento que a gente levanta as objeções, a gente classifica essas objeções. E por que a gente faz essa classificação? Para que a gente possa, então, saber nas próximas etapas para quem a gente vai direcionar essas publicações quando a gente for utilizar lá o nosso combustível, que são os chamados, então, anúncios, certo? Beleza, agora eu descobri as objeções, eu descobri quais são os problemas, agora eu preciso produzir conteúdo, preciso produzir materiais para quebrar essas objeções, certo? Então, quando a gente faz esse processo, a gente produz conteúdo de uma maneira estratégica. Você não sai produzindo e falando um monte de coisa que não é necessariamente, às vezes, o que o seu público quer ouvir ou o que ele precisa ouvir. E aí a gente faz esse processo de produção de conteúdo de uma maneira inteligente, atendendo todas as fases e fazendo as pessoas percorrerem ali aquela esteira, entende? Então, aí que entra a ideia aqui do engajar, que é justamente produzir conteúdo para matar as objeções. Então, nesse sentido, eu falo lá para os alunos que a gente aplica o quadro chamado situação versus solução. Qual é a ideia desse quadro, situação versus solução? A gente vai pegar qual é a situação que a gente mapeou na etapa anterior, né? Qual é a situação? Preciso aumentar as minhas vendas e não sei como. Aí a gente vai produzir um conteúdo para isso. Basicamente, como é que eu respondo essa objeção desse cara? Como é que eu respondo esse problema?
Aí eu posso fazer um post no meu blog, por exemplo, falando sobre as 50 melhores dicas para vender mais usando a internet. A gente tem ferramentas para isso lá, tem o Port Generator, tem uma série de ferramentas que ajudam nesse processo, então, de identificar oportunidades aí de produção de conteúdo. Qual é a outra situação que o outro potencial cliente pode estar vivendo agora? Eu só gero curtidas e nenhuma venda. E aí eu posso produzir um conteúdo sobre isso, por exemplo, um e-book, que é... o tema dele é os erros que todo negócio comete ao publicar no Facebook. Então, esse conteúdo é para quem tem esse tipo de objeção ou para quem tem esse tipo de problema. Eu não posso necessariamente... Não é que eu não posso. Dificilmente vai funcionar se eu pegar um conteúdo focado em quem já utiliza o Facebook e tem esse problema e mostre esse conteúdo para uma pessoa que nem sabe que as mídias sociais podem ajudar. E esse é o erro que a maioria das pessoas cometem e por isso elas não vendem. Elas falam coisas para quem não precisa daquilo. Aquela pessoa não sabe ainda que ela precisa daquilo. Então, elas falam sobre um produto para alguém que não sabe que precisa daquele produto. Elas falam sobre o benefício de A, B e C para alguém que nem sabe que A, B e C existem. Então, por isso que elas são totalmente ignoradas aí nas mídias sociais. Então, assim... Se você está com dificuldade de vender, pelo amor de Deus, entenda isso. A gente tem hoje ferramentas, recursos e formas de fazer a coisa certa chegar na pessoa certa. Então, assim, o que eu entendo? O fato de você estar curtindo aqui a minha página no Facebook indica para mim que você é uma pessoa que já usa as mídias sociais. Você já sabe que as mídias sociais vão ajudar o seu negócio a vender e talvez você não sabe como, tá? E por isso que eu faço, né, um conteúdo para pessoas que já sabem usar as mídias, ou já sabem que as mídias sociais podem ajudar a vender, entende? Então, essa é a ideia por trás de tudo. Então, você produz um conteúdo de uma maneira mais estratégica. E o mais importante, você distribui esse conteúdo de uma maneira mais estratégica, que é justamente a etapa de converter. Então, você levanta as objeções, você produz conteúdo para matar essas objeções, ou seja, para responder essas várias perguntas que as pessoas podem ter em relação ao seu produto. E aí agora chega a hora de você distribuir esse conteúdo e aí que vem então a importância de fazer o conteúdo chegar para a pessoa certa, que é o seguinte, galera. Lembra que eu falei lá que os anúncios são o combustível? Lembra lá, nós estamos na Ferrari, o público é o lugar onde a gente quer chegar, o conteúdo é a rota que a gente vai seguir, o método é o nosso GPS, e aí você tem duas maneiras, basicamente, de chegar lá, tá? Uma é você empurrando a sua Ferrari, como aqui. Outra é você entender a importância dos anúncios no Facebook, para que você chegue mais rápido, para que você faça menos esforço, vamos dizer assim, para chegar no seu público. O que acontece de modo geral? Essa é uma parte que gerou bastante repercussão lá da minha palestra, que é a seguinte. Por que eu acredito que os anúncios são o combustível do seu negócio? Aqui eu fiz um levantamento de um site chamado Social Bakers e nesse site eles fizeram um levantamento com as 500 maiores páginas do Facebook pelo número de fãs. E eles fizeram um levantamento lá com essas 500 maiores páginas e esse gráfico aqui é o gráfico do chamado alcance orgânico, ou seja, que é quando você publica algo no Facebook e os seus fãs de maneira orgânica vão receber aquele conteúdo. Então, o fato é, o alcance orgânico vem diminuindo cada vez mais, ou seja, cada vez menos você publicando simplesmente no seu Facebook, você vai impactar cada vez menos pessoas. O fato é, essa curva vem descendo no Facebook e o fato é que essa curva provavelmente vai descer também no Instagram. Hoje o alcance orgânico no Instagram é maior que o do Facebook, e isso é meio óbvio, porque tem a metade da quantidade de usuários no Facebook versus no Instagram, e a quantidade de conteúdo publicado no Instagram também é menor, então naturalmente o alcance é maior, ou seja, cabe mais pessoas lá. Então o que a gente tem que começar a entender, você como empreendedor, você como alguém que trabalha com marketing, que é o seguinte: se você quiser colocar uma faixa na frente da sua loja física, você tem que pagar para alguém fazer a faixa. Se você quer ter um carro de som rodando aí a sua cidade falando sobre o que você vende, você tem que pagar alguém para fazer isso, para gravar e para
o cara dirigir o carro lá tocando a música. Se você quer, sei lá, veicular um anúncio na rádio da sua cidade, você tem que pagar alguém para gravar o anúncio e para veicular o anúncio. E o que acontece de modo geral e o que está acontecendo cada vez mais nas mídias sociais? As pessoas perdem um tempão produzindo conteúdo, elas contratam uma pessoa para editar, elas contratam isso, elas escrevem post, elas fazem imagem, isso e mais aquilo, e aí elas postam nas suas redes sociais. E como o alcance orgânico é cada vez menor, o que acontece? As pessoas gastam um tempão produzindo um conteúdo que ninguém vai ver, ou pouquíssimas pessoas vão ver aquele conteúdo. Então, uma das coisas que eu falo para os meus alunos, e repito e reforço aqui, é o seguinte: é importante a gente começar a entender que o nosso conteúdo ele precisa ser distribuído, tá? A gente precisa distribuir o nosso conteúdo, a gente precisa ter um tempo para produzir o conteúdo e a gente precisa também começar a distribuir. E aí quando eu pergunto para as pessoas, e até coloca aqui para mim nos comentários, se você já anuncia no Facebook ou no Instagram, coloca sim. Ou se você não anuncia no Facebook ou no Instagram, coloca não. Mas, de modo geral, quando eu faço essa pergunta para as pessoas, na casa dos 60% ainda das pessoas que me acompanham e que participam da pesquisa, ainda não anunciam no Facebook nem no Instagram. 60% dessas pessoas ainda não anunciam. E o que acontece? Então, as pessoas, naturalmente, elas produzem conteúdo, elas perdem tempo produzindo conteúdo e elas não distribuem esse conteúdo. Porque você posta lá um negócio na sua página, com sorte, não sei você, mas eu é assim, com sorte eu vou ter lá 50 pessoas curtindo, com sorte eu vou ter 2.000 pessoas que vão receber aquele conteúdo, porque o alcance orgânico está cada vez menor. Então, é importante a gente entender, você empreendedor, que a gente tem que começar a entender a lógica de que a gente precisa, produzir essa informação e fazer esse conteúdo chegar para as pessoas. E como que a gente faz isso? Utilizando anúncios. E aí que vem a bela frase, que alguém postou aí na internet, eu brinco, que é justamente para isso que eu pago a internet, gente. É para ver esse tipo de coisa, ver esse tipo de meme, ó. Quem vive de orgânico é a Bela Gil. Então, assim, cada vez mais, e quanto antes você entender a importância dessa questão de investir em anúncios, melhor para você, porque o alcance orgânico vai diminuir cada vez mais e a gente tem que começar a entender que assim como rádio, jornal, panfleto, carro de som, faixa, o Facebook é uma ferramenta de marketing. Se você perde tempo produzindo o seu conteúdo, dedica seu tempo, é importante você começar a dedicar também um tempo para promover esse conteúdo, investir em anúncios para distribuir esse conteúdo. Só que quando eu falo isso, as pessoas falam assim, então beleza, vou fazer anúncio, vou começar a investir, blá, 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 vou fazer. Só que o que acontece, de modo geral? As pessoas, quando vão fazer isso sem uma estratégia ou sem a técnica, tá? As pessoas falam lá, esse foi um comentário que eu peguei esses dias aqui no meu Facebook. Gastei meu dinheiro e não tive retorno nenhum. O Face direcionou os meus anúncios para pessoas fora do estado e que, se julgar pela aparência, não tinha poder aquisitivo para aquele produto. Eu fiz a seleção por faixa etária, renda e região e não adiantou nada. Diz pra mim se você já passou por isso. Fala aí. Já passei por isso, Camila. Eu já fiz anúncios e quando eu fui ver lá, as pessoas que o Facebook direcionou no Instagram, não tinham nada a ver com o público que eu segmentei. Isso é ou não uma realidade aí pra você? E nesse sentido, deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Mas a ferramenta de segmentação de anúncios do Facebook, ela não é perfeita, tá? Ela vai te dar uma direção, mas ela não vai ser perfeita a ponto assim de dizer, eu quero mulheres com olho azul, que são loiras, que moram na Paraíba, que usam iPhone e que estão com o esmalte descascado porque eu vou vender uma unha para ela no final de semana, entende? Então, assim, não tem como... o Facebook não é uma ferramenta perfeita de segmentação. Então, a gente precisa entender que esses passos anteriores vão ajudar nesse processo de segmentação. Que bom seria, olha só, que bom seria se eu entrasse lá no Facebook e direcionasse, olha, eu quero empreendedores que já tentaram usar as mídias sociais para vender e eles não conseguiram. O Facebook, mande só para essas pessoas o meu anúncio. E não é assim que funciona, tá? Então, assim,
esse é um ponto importante, tá? Então, entender que só investir em anúncios, só botar o dinheiro ali, sem você ter essas estratégias anteriores e você conhecer o seu público, produzir o conteúdo adequado para essas pessoas, ajuda nesse processo de você aumentar aí os resultados do seu negócio e esse tipo de situação não acontecer. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que aquela ferramenta de segmentação, ela não é perfeita. Você precisa entender que existe todo um contexto que precisa ser construído. Lembra lá da Ferrari? Não é só botar gasolina na Ferrari e sair andando sem rota, sem rumo, sem saber onde você quer chegar, sem ter o conteúdo necessário para isso, entende? Então, essa é a mesma coisa. Se você não tem as 3 coisas ou as 4 coisas, que é conhecer o seu público, que é aonde você quer chegar, qual é a rota para você chegar lá, o caminho, que é o método para você chegar lá, e os anúncios que são o combustível para você chegar lá, você não vai chegar. Então, por isso que eu defendo essa questão de atrair, engajar e converter, e esse é o sistema que eu utilizo e ensino para os meus alunos nesse sentido. Agora, quando eu falo isso, que as questões de segmentação não são perfeitas, existe um outro problema. Esse problema é muito importante, que é o seguinte. Quando você entra lá no processo de segmentação dos seus anúncios, aqui essa imagem, eu deixei ela assim mesmo, é proposital, tá? Aqui são todas as opções de segmentação que os anúncios no Facebook permitem que você faça. Então, existem bilhões, trilhões, quadrilhões, tintilhões de possibilidades de segmentação para os seus anúncios, certo? Só que o ponto é que você não precisa saber todas essas opções de segmentação. Então, muita gente chega lá sem saber para quem elas têm que direcionar, sem ter o conteúdo adequado. Então, elas querem falar sobre A para quem quer ouvir sobre C, e elas não batem a coisa, e aí elas querem que o Facebook faça milagre, ele não vai fazer, certo? Então, assim como se eu for fazer uma campanha no jornal, eu tenho que me preocupar com o que eu escrevo no jornal, não é? E saber quem que vai ler aquele jornal, entende? Então, a lógica é bem parecida nesse sentido. Então, assim, só dizer que o Facebook não funciona se você não faz o seu dever de casa, que é conhecer o seu público e ter o conteúdo correto para falar para aquelas pessoas, não vai funcionar. E aí, o que eu falo para os meus alunos, esquece isso, não precisa saber de todas essas opções, tá? Você precisa saber de uma coisa só, que ela se chama público personalizado. Então, os alunos, por que a gente consegue, então, ter resultados extraordinários em relação ao que eu ensino para os meus alunos? Porque, assim como você, empreendedor, eu não tenho todo o tempo do mundo para ficar cuidando dos meus anúncios. Eu não tenho tempo para isso, né? Eu tenho que gerir o meu negócio, eu tenho que falar com o funcionário, eu tenho que liderar, eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que falar com o fornecedor, eu tenho que fazer reunião, eu não tenho tempo para ficar 24 horas em cima ali dos meus anúncios. Então, precisa ter uma maneira fácil e rápida para isso acontecer. E, dentre todas essas opções de segmentação, elas ajudam nesse processo de você direcionar, claro, a sua comunicação. Eu acho que você precisa saber uma coisa, e essa coisa se chama públicos personalizados para você segmentar os seus anúncios. Diz aí pra mim se você já ouviu falar de públicos personalizados, escreve sim, e se você não ouviu falar, escreve não e vai chorar, porque tá difícil. Então, assim, é importante você saber que isso é uma coisa muito simples dentro do Facebook e que vai te ajudar muito nesse processo, então, de geração de resultados. Então, aí que entra, né, o processo do faseamento. Então, eu gosto muito de trabalhar com essas fases, né, com essas etapas. E aí, então, que tudo que eu falei até aqui se conecta, tá? Então, a gente conhece o nosso público, a gente classifica ele lá dentro dos níveis de consciência, lembra? A gente produz o conteúdo, vamos dizer assim, para cada etapa desse nível de consciência. E agora, a gente vai pegar esses conteúdos e distribuir eles com anúncios para cada uma dessas pessoas. Então, como que funciona um funil básico aqui, usando públicos personalizados, que eu ensino para os meus alunos, que é exatamente o que eu faço. Uma pessoa consciente do problema, a gente pode dizer que é um público amplo, né? Então, se eu for pensar quantos empreendedores no Brasil hoje têm dificuldades para vender, são milhares, talvez todos, né? Mas é um público bem amplo. Esse público, então, eu produzo um conteúdo que é mais amplo, que é justamente para chamar a atenção dele, né? Que é um conteúdo mais abrangente, vamos dizer assim, não tão específico para um público específico. E eu distribuo isso utilizando anúncios, por exemplo, com uma segmentação baseada em lookalike de pessoas que são os meus clientes.
Então, se você não sabe o que é isso, presta atenção, participa lá da Semana Venda Mais com as mídias sociais. Se você está assistindo, né, essa transmissão antes do dia 15, é super importante isso. Se você não sabe o que é um lookalike, pelo amor de Deus, procure saber, porque é importante. Então eu pego lá um lookalike de pessoas que são os meus clientes, ou seja, pessoas parecidas com os meus clientes, e eu produzo um conteúdo mais amplo, vamos dizer assim, para chamar a atenção dessas pessoas. Então, assim, para uma pessoa que quer vender mais, talvez ela não saiba que as mídias sociais podem ajudar ela a vender mais. E aí eu faço um vídeo, por exemplo, falando, você vai vender mais depois dessa dica, e eu promovo esse vídeo, né? Eu impulsiono que seja esse vídeo para um público mais amplo de pessoas que já são parecidas com os meus clientes. Lookalike cliente, por exemplo, você pode utilizar para esse processo. A pessoa assistiu aquele vídeo, se ela assistir metade desse vídeo, por exemplo, a gente consegue segmentar ela utilizando os chamados públicos personalizados. Então, se a pessoa assistiu metade desse vídeo aqui, por exemplo, eu posso mandar um outro anúncio para ela só para quem assistiu 50% desse vídeo, metade desse vídeo, 75%, 95% daquele vídeo em específico. E eu posso deduzir. Então, poxa, se a pessoa assistir um vídeo lá, metade, 3 minutos de um vídeo falando sobre como vender mais nas mídias sociais, a hipótese é de que ela está muito interessada em saber sobre esse tema. E aí eu posso mandar um outro material para ela, convidando ela, por exemplo, a se inscrever na Semana Venda Mais, convidando ela para baixar um e-book, assistir uma aula, alguma coisa assim, para ela então saber mais como as mídias sociais podem ajudar. Se ela baixa esse material, se ela assiste, se ela participa da Semana Venda Mais, significa que ela está interessada em usar as mídias sociais para vender, ou ela está com dificuldade de usar as mídias sociais para vender, e aí eu posso vender, falar do meu produto para ela, certo? Então, ó, para quem baixou algum determinado material, eu falo do produto para essa pessoa, tá? Então, e aí a gente roda as campanhas lá, o que você pode fazer com R$5 por dia, a sua concorrência está tornando as coisas mais fáceis para você. Então, a pessoa baixou algum material meu, por exemplo, eu convido ela para conhecer o meu curso. Se ela entrou na página de inscrição e não fechou a compra, a gente pode mandar um anúncio só para essas pessoas. E aí, um anúncio, por exemplo, uma pessoa que está totalmente consciente. Então, ela entrou na página, ela viu as aulas, ela viu os bônus, ela viu o caso de sucesso, ela viu quanto custa, ela viu como é que ela paga, ela viu as condições de parcelamento e ela não comprou. Eu posso mandar um outro anúncio para ela falando sobre, para ela chamar a gente no WhatsApp se ela tiver alguma dúvida para fechar a inscrição, tá? Então, esse é um funil de anúncios básico que qualquer pessoa pode aplicar, desde que ela fale a coisa certa para a pessoa certa. Então, não adianta eu falar de um produto, de um treinamento, de um serviço e tarará, para alguém que nem sabe que precisa daquilo ainda. Então, acho que essa é a grande beleza, vamos dizer assim, das mídias sociais. A gente tem a possibilidade de segmentar os nossos anúncios, de dizer o que as pessoas precisam ouvir e direcionar isso através de anúncios. Então, assim, você tá aí, às vezes, produzindo um caminhão de conteúdo, tá aí produzindo, se matando de fazer as coisas não acontecem porque você não tá falando a coisa certa para a pessoa certa, ou você tá até falando a coisa certa, mas esse conteúdo, pelo alcance orgânico, por exemplo, o fato de você não investir, não tá chegando em quem teria que chegar. E essa é uma das grandes vantagens das mídias sociais. Você consegue criar uma campanha, por exemplo, e saber em tempo real se ela tá funcionando ou não tá. É diferente de outros canais, que você manda rodar o anúncio lá no jornal e, se tiver uma coisa escrita errada, ferrou, já foi. Não tem como parar, voltar, entende? Então, esse é um dos grandes pontos das mídias sociais. Você consegue coletar as informações dos seus clientes, você consegue entender que tipo de conteúdo produzir para ele e você distribui esse conteúdo e faz esse conteúdo andar dentro aí desse funil, certo? Então essas são as coisas que eu foco hoje para vender mais, que eu estou focando cada vez mais para vender mais, então cada vez mais conhecer meu público, cada vez mais aprimorar o meu conteúdo, melhorar o meu conteúdo e cada vez mais entender como usar os anúncios para distribuir esse conteúdo. Então, ao mesmo tempo em que eu não tenho todo o tempo do mundo para cuidar dos meus anúncios, por isso que eu crio um sistema fácil que qualquer pessoa pode fazer, e é qualquer pessoa, inclusive eu, que tenho que fazer trocentas outras coisas assim como você, eu dedico pelo menos 2 horas na segunda, 2 horas na quarta e 2 horas na sexta para fazer a gestão dos meus anúncios, porque ele é o combustível do negócio, certo? Ele é o que vai fazer
todo o meu processo, toda a minha distribuição do meu conteúdo chegar em quem ele tem que chegar, certo? Porque se eu ficar só dependendo do alcance orgânico, os centavos que o Instagram dá de alcance orgânico, em vez de eu pegar e realmente sentar e focar na distribuição do meu conteúdo, esse é um dos focos que eu tenho dado aí em relação ao meu negócio. E a prova, né, de que isso funciona, a gente já tá com quase 800 alunos do Social Cell em menos de 3 meses. E eu demorei, sei lá, 2 anos talvez para ter 800 alunos nos meus outros treinamentos. Então, acho que esse foco tem gerado muito resultado pra gente, já tem gerado resultados muito expressivos para os nossos alunos. E esse é o modelo que a gente utiliza, tá? Então, se você quiser saber mais sobre isso, se aprofundar mais sobre esses assuntos, não deixe de participar da Semana Venda Mais com as mídias sociais. Ela vai rolar do dia 15 a 21 de outubro. Se você está assistindo aqui esse conteúdo em uma outra data, dá uma olhada, a gente sempre tem novas edições, novas semanas rolando, ou você pode assistir, tem um monte de material gratuito também lá no meu blog, no meu canal do YouTube e tudo mais, mas fica ligado aí, entra lá na minha lista para você ser avisado aí sobre novos conteúdos. Então é isso que eu tô fazendo para vender mais. E é isso que eu recomendo muito que você foque também. Persona, conteúdo e anúncios. E claro, o Social Cell tem um método para isso, né? Tem vire aqui, olha a curva, olha a lombada, olha isso. Então, o método ajuda a te guiar aí nesse processo, tá? Mas, via de regra, é basicamente assim que funciona. Levanta objeções, classifica objeções, distribui o conteúdo matando as objeções, beleza? Se você tiver dúvidas, manda lá no meu Instagram, @camilaporto.com.br, manda lá por direct pra mim, que na medida do possível eu vou respondendo aí as dúvidas que chegarem. E muito obrigada aí você que está participando, você que participou aqui dessa edição do Fast Marketing número 7. Espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre por que você talvez não está conseguindo vender. E não deixe, claro, de participar lá da Semana Venda Mais com as mídias sociais, galera. E se você gostou, faz o seguinte, marca o nome de um amigo aqui nos comentários, compartilha esse conteúdo com ele e manda aí o seu feedback pra mim. Qual foi a coisa que você mais gostou aqui desse nosso papo? Qual foi a coisa que você mais gostou aqui dessa aula? E isso ajuda muito, claro, a melhorar e trazer novos conteúdos e novas coisas para abordar aqui em novas edições do Fast Marketing. Então coloca aqui nos comentários o que mais você gostou e compartilha aqui comigo quais foram os maiores aprendizados que você teve aqui nessa edição do Fast Marketing. Beleza, pessoal? Então é isso. Encerro aqui essa edição e, claro, deixa aí o seu comentário se você gostou, manda aqui pra gente e a gente se vê então no próximo Fast Marketing, beleza? Vamos saindo aqui, beijo, tchau, até mais!